Olá, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 14 de maio, dia de sessão ordinária aqui na sede do Poder Legislativo de Balneário Camboriú. A sessão começa daqui a pouquinho, a partir das 6h30. E para a gente saber quais são os principais assuntos que serão destaque nesta sessão, nós vamos ao vivo até o plenário vereador Walter Allers conversar com o repórter Pedro Mariano, que já está lá postos e vai nos trazer os detalhes da pauta de hoje. Pedro, são vários os assuntos que serão deliberados pelos parlamentares. Conta para mim e para quem estiver agora assistindo à TV Câmara e também às nossas redes sociais, ficar bem informado então. Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite a todos que nos assistem pela CCS TV e pelas redes sociais. Na pauta de hoje é basicamente exclusivo do Poder Executivo, um veto e 5 projetos de leis, projetos de lei. Então vamos aos detalhamentos da pauta desta sessão desta terça-feira, 14 de maio. A primeira coisa a ser deliberada aqui no plenário é sobre o veto do projeto de lei que dispõe sobre a implantação de vagas para veículos de prestadores de serviço no município de Balneário Camboriú. Na justificativa desse veto, Mari, o prefeito deu pela inconstitucionalidade por vício de origem, ou seja, não cabe ao vereador legislar sobre isso e contraria o interesse público. Então, o primeiro projeto de lei que está na pauta de hoje, ele ratifica o acordo judicial e cria um índice de confortabilidade de obra, o ICOM, e o índice de confortabilidade adicional, o ICAD. Esses dois índices permitem que construtores, façam prédios mais largos e mais altos em troca de pagamento para o município. O segundo projeto de lei que está na pauta de hoje, também do Poder Executivo, para a primeira discussão, ele revoga a Lei Municipal 4.050 e cria o Serviço de Inspeção Municipal de Balneário Camboriú. Na prática, ele quer que o município exerça influência apenas em áreas urbanas, e cria a divisão do Serviço de Inspeção Municipal vinculado à Secretaria da Saúde. O terceiro projeto ele dispõe sobre a autorização para a doação de bens patrimoniais móveis públicos ao Estado de Santa Catarina através da Polícia Militar. Esse projeto de lei ele autoriza ao Poder Executivo a doação de 3 veículos, 2 quadriciclos e uma moto. E os 2 últimos projetos que estão na pauta, também do Poder Executivo, e esses dois últimos projetos estão para votação única, eles tratam de indenização de terras, um pelo prolongamento da 4ª Avenida e o outro pela implantação da Avenida Martin Luther. Esses são os destaques da pauta da sessão desta terça-feira. Eu volto contigo aí no estúdio, daqui a pouquinho eu volto aqui no plenário com mais informações, Mari. Tá certo, Pedro. Muito obrigada, então, pelas primeiras informações ao vivo do plenário, trazendo, então, os assuntos que serão deliberados pelos parlamentares desta casa na sessão que começa daqui a pouquinho. E o Pedro já retorna também com os nossos convidados. E a gente segue daqui trazendo uma informação importante sobre Balneário Camboriú, porque o WhatsApp da Secretaria de Obras completou 100 dias com centenas de atendimentos. Isso mesmo, através dos números 99982 e 991180095, a central de atendimento que responde às mensagens das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, recebe as demandas do município relacionadas à pasta 24 horas por dia. Então, esse serviço completou 100 dias de implantação no último sábado e já atendeu mais de 300 solicitações, funcionando então como uma ponte entre o poder público e os moradores da cidade, ou seja, moradores utilizando então esta ferramenta para entrar em contato então com o poder público e ser atendido, quando enviam algumas sugestões ou fazem críticas ao Poder Executivo. Mudança de endereço. Desde ontem, o posto de atenção infantil O Pai atende na rua 916, número 535, no piso inferior da Vigilância Epidemiológica, anexo à Secretaria de Saúde e ao posto central. Além da localização, o posto passa a atender em 2 novos números, o 3344-2807 e o 3363-4170. A sede original do Pai, que fica na Rua Angelina, ela está passando por uma reforma e a previsão de conclusão então destes trabalhos é somente no mês de agosto. E agora a gente vai falar de uma audiência pública realizada aqui na Câmara de Vereadores sobre o Hospital Municipal Ruth Cardoso.
Essa reunião aconteceu na noite de ontem e foi promovida pela Comissão de Educação e Saúde do Legislativo. Um evento que reuniu aí, além de representantes do município, vereadores desta casa, autoridades e também a comunidade. E a gente confere os detalhes agora na reportagem especial de Pedro Mariano. Só no primeiro quadrimestre deste ano, mais de 33 mil atendimentos foram feitos no Hospital Municipal Ruth Cardoso. 70% emergência adulta e 30% na pediatria. No entanto, esses números se referem aos serviços prestados também à microrregião de Balneário Camboriú. E o resultado dessa assistência são orçamentos altos e atendimentos não tão satisfatórios. Esses dados foram apresentados na audiência pública realizada na noite desta segunda-feira no plenário da Câmara, organizada pela Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social, para discutir os problemas e o futuro da principal unidade médica do município. Esta audiência pública, com certeza, as autoridades que aqui hoje não participaram, que são os outros prefeitos da ANFRE, receberão o recado que precisam sim participar, porque será feito um novo momento na saúde de Balneário Camboriú. Em 2018, dos quase 100 mil procedimentos realizados, mais de 23% foram dos pacientes de Camboriú. O prefeito Elcio Cuni, que participou da audiência, disse que o programa de parcerias de investimentos precisa ser revisado e que Camboriú tem investido na área da saúde para amenizar os impactos do RUT. A PPI tem que ser revisada, né? A PPI não é revisada há muitos anos. Essa é uma falha que o Estado tem que propor, né? Já se discutiu isso em CIR, em CIB, em COSENS, mas está na hora de tomar uma atitude nessa repactuação e o Estado, sim, assumir de direito e não só de fato a regionalização do Ruth Cardoso. Dobramos no nosso hospital 2 plantonistas no pronto-socorro 24 horas, é o dobro do que tinha, para também diminuir a vinda desses pacientes, não só no Hospital Ruth Cardoso, como também no PA da Barra. Houve uma diminuição, mas não tão significativa. Nossa população utiliza muito mais o SUS em índices populacional do que a própria população de Balneário Camboriú. Hoje, 90 mil habitantes na cidade de Camboriú, tranquilamente cerca de 70 mil pessoas são usuárias do SUS. Então, devido a essa grande quantidade de pessoas, a aproximação, né, do RUT muito próximo de Camboriú, é natural que a procura num pronto-socorro aconteça. Seguindo os dados de atendimento do pronto-socorro, cerca de 40% dos procedimentos realizados são para outros municípios. E o repasse é realmente suficiente? Dos 7 principais atendimentos realizados no hospital, a diferença entre o repasse do SUS e o valor ideal de cada procedimento é de quase R$10 mil. O custo hoje mensal da unidade chega à casa dos 5 milhões. E estes foram os pontos debatidos aqui: a repactuação dos recursos e a omissão do Estado. Nós já estamos a nível da CIR solicitando essa repactuação, né, que é a discussão de todos os processos pactuados, não só a nível de hospital, mas também ambulatorial. Essa pactuação que foi feita em 2012, a qual hoje já não serve, não cabe mais para a realidade do nosso município. Então essa solicitação ela já foi feita a nível da CIR, para onde nós já tivemos a primeira discussão, que foi na semana passada, e ficamos muito felizes, mas uma discussão a nível ambulatorial. E temos uma reunião, a primeira reunião marcada para o dia 24 deste mês, onde nós faremos no Hospital Ruth Cardoso e vamos discutir a necessidade dessa repactuação com a microrregião e o formato que ela se dará. O governo do estado reconhece uma dívida de 340 milhões com os hospitais filantrópicos e hospitais municipais. Então isso é consolidado, 340 milhões. Nós temos que primeiro encontrar uma forma de pagar esses 340 milhões, que já está consolidado. Há uma discussão na Assembleia Legislativa no sentido de devolver o 10º dos tribunais e da Assembleia para poder pagar essa dívida. Depois de pagar essa dívida, cobrar efetivamente um equilíbrio dos repasses dos recursos. Nós, como Legislativo, em todos estaremos mais próximos, buscando soluções a fim de conseguir resolver esse problema. Estaremos fiscalizando, estaremos cobrando e eu creio que nós precisamos tomar atitudes mais firmes para que essa solução aí venha mais rápido e que a população de Balneário Camboriú pare de sofrer com o investimento alto que o governo vem fazendo, o governo municipal, e mesmo assim nós sofremos. Principalmente pelo fato de
O Hospital Ruth Cardoso hoje ele está se tornando um hospital regional e não municipal. Outro ponto debatido foi o modelo de gestão do hospital, que, segundo a secretária, já está em fase avançada de mudanças pelo modelo de parceria público-privada. Optamos pela PPP. Então, em março, após visitas técnicas e avaliações desse processo, nós colocamos em prática. Então, nós estamos agora na fase da avaliação do projeto para a colocação desse projeto para concurso de leilão e assim termos uma empresa interessada que venha a ser a empresa parceira público-privada para fazer com que esse processo seja colocado em ação. Tá aí, então, nas palavras de várias autoridades, falando um pouco mais sobre o Hospital Ruth Cardoso, e a própria secretária Andressa Haddad acabou falando, então, que no dia 24, próximo agora deste mês, uma nova reunião para falar ainda mais sobre a definição final, então, do que foi debatido na audiência pública realizada ontem. E a gente vai voltar lá para o plenário, porque temos a participação do Pedro e também do vereador Jocelyn Nazari, que é o presidente da Comissão de Educação e Saúde da Câmara. Eu acredito que ele vai falar de outros assuntos também, mas a gente já aproveita a participação dele para perguntar, né, Pedro? Ele ficou satisfeito, então, com essa audiência pública aqui na casa? Então, Mari, hoje a pauta é outra, mas a gente já aproveita a oportunidade do vereador aqui. Como você falou, ele é presidente da Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social. Vereador, então antes da gente ir para a pauta que nós programamos hoje, eu já te pergunto, saiu satisfeito? Foi satisfatória a audiência pública? Sim, a audiência pública foi muito positiva, principalmente porque nós discutimos um tema muito importante, que é a questão da gestão do nosso Hospital Municipal Ruth Cardoso. Como bem disse aí a reportagem anterior, o município ele já vem há anos sendo referência em atendimento hospitalar para os municípios do entorno. Porém, os valores que o Ministério da Saúde repassa, eles são sim muito abaixo do que custa. E o município vem absorvendo essa fatura. Nós temos que discutir o formato do hospital, a população está crescendo e ontem nós tivemos prova disso aqui nos números que foram apresentados pela secretária de Saúde que esteve aqui, através dessa auditoria que a ANFRE realizou dentro do nosso hospital, números de quantos atendimentos foram feitos, inclusive em setores específicos, os valores de custeio dos procedimentos, e nós temos que bater agora onde? Bater na porta do governador do estado de Santa Catarina, para que ele sensibilize e ele venha nos ajudar. Não, se ele achar por bem que não tenha condições de ajudar o hospital ou o município de Balneário Camboriú, ele que ajuda os municípios do entorno, que como Camboriú, que tem um hospital, para que abra novos serviços, para que possa desafogar o RUT, e também o Hospital de Itapema. Então são essas discussões que a gente está levando e soluções também para o governador do estado. Não é somente chegar, vamos rever as pactuações intermunicipais. E se o governador do estado achar por bem que ele não tem condições de ajudar o Ruth Cardoso, nós temos que passar a bola para ele, temos que sim rever as pactuações intermunicipais e esses pacientes também não vão ficar desassistidos. Porque esses pacientes, uma vez eles não sendo referência para o nosso Hospital Ruth Cardoso, o Estado ele tem que achar um outro hospital para que seja referenciado. Mas foi positivo, foi ótimo e nós temos que discutir aqui nessa casa. Aqui é a casa política, uma casa de discussão, é um parlamento municipal. E essas políticas públicas que nós estamos desenvolvendo aqui é justamente por entendermos que a população precisa cada vez mais de atendimento em saúde pública. Pois é, como você falou, a função desta casa é trazer à tona a discussão que afeta a população, né? E uma delas é a que você traz hoje à noite, que é sobre o fechamento do polo do Ministério do Trabalho, que ficava aqui no bairro dos Municípios, e que tinha uma importância para a nossa cidade ou talvez para a nossa região, né? Fazia 600 carteiras de trabalho por dia, hoje foi fechado, talvez fechado por um corte de verbas, e de que forma os vereadores ou o senhor vai se posicionar em relação a isso? Bom, vejamos bem, o governo federal está reajustando a máquina pública de todo o Brasil. E afetou até, inclusive, Balneário Camboriú, no fechamento do posto do Ministério do Trabalho, onde tiveram inúmeros colegas que vieram acionar o vereador, justamente no sentido de que, vereador, nós não estamos mais conseguindo fazer a carteira de trabalho aqui, agora estão encaminhando a gente para Itajaí. Eu vejo bem assim, não é por aí que temos que achar a solução. Diante disso, eu procurei o prefeito municipal, tomei ciência dessa matéria, que está assim, o governo federal fechou o posto aqui em Balneário Camboriú e hoje está confeccionando em Itajaí. Não é justo a gente mandar a nossa população para lá. O prefeito municipal se sensibilizou com isso, entramos em contato com a superintendência
em Florianópolis. Já marcamos uma audiência para o próximo dia 28, estarei presente, inclusive, com o prefeito lá. E diante disso também, para solicitar que eles reabram um posto aqui, pelo menos que faça confecções das carteiras de trabalho. Diante disso, conversei também com o José Peixes, que é o diretor do Cine. Ele também estava preocupado com isso, porque lá as pessoas vão procurar vagas de emprego. E ele foi solista, inclusive ele disponibilizou uma sala do Cine, se o Ministério do Trabalho precisar, justamente para que não tenha esse custo. O prefeito sinalizou positivo também, em contrapartida, até ofertar um profissional estagiário para poder ajudar também, e assim por em diante. Então a gente tem que achar soluções. Então, diante disso, eu acredito que o Ministério do Trabalho já, através de um contato telefônico, sinalizou que há possibilidade de uma reabertura, e nós vamos em busca que reabra esse posto para confeccionar as carteiras de trabalho para a nossa população. Então tá aí, Mari, a indignação do vereador, que, querendo ou não, é o reflexo da sociedade, né, é a voz da sociedade aqui no parlamento, e fica a torcida para que o posto do Ministério do Trabalho seja reaberto aqui em Balneário Camboriú. Com certeza, ficamos na torcida então. Muito obrigada a você, Pedro, e ao vereador Celina Nazari, do Cidadania, falando então sobre a audiência pública realizada nesta casa na noite de ontem, sobre o Hospital Municipal Ruth Cardoso e também sobre o fechamento deste posto então do Ministério do Trabalho aqui na cidade. E a gente traz outra informação da Secretaria de Obras, porque o órgão informou que desde ontem não será mais permitido o descarte de entulhos no pátio da Secretaria. A população deverá utilizar então os serviços de coleta de volumosos realizado pela empresa ambiental, que ocorre de segunda a sábado, das 6 horas da manhã até as 2 da tarde, passando por todos os bairros ao longo da semana. Basta então agendar pelo telefone 2900, informando então a rua e o número da residência para a retirada deste material. Os volumosos serão retirados no dia correspondente à coleta no bairro do solicitante, podendo levar então até 7 dias. E agora a gente fala de cultura, porque o SESC exibe filmes no Teatro Municipal Bruno Nitz, isso a partir de hoje até a próxima quinta-feira. Ao todo, serão exibidos 5 filmes em 2 eventos, o Cineclube SESC e a Mostra Cine SESC. Nesta terça-feira, a partir das 7h30 da noite, portanto, daqui a pouquinho, no Cineclube, estará em cartaz a comédia dramática norte-americano Irmã, de 2016. A classificação indicativa é de 16 anos. Clube de debates de filmes com curadoria do SESC, o Cineclube é focado em produções nacionais e também estrangeiras que estão fora dos circuitos comerciais. Esse é um evento em parceria, então, entre o SESC, a Fundação Cultural aqui de Balneário e também a Univale. E agora a gente vai falar das ações do Movimento Mundial Maio Amarelo, porque elas seguem até o dia 31 deste mês. E em Balneário Camboriú, atividades com crianças e nas ruas são realizadas. A gente tem participação lá no plenário? Temos, então a gente vai voltar para lá e daqui a pouquinho a gente exibe então essa reportagem sobre o Movimento Mundial Maio Amarelo, que é uma campanha aí de mobilização então para que as pessoas fiquem atentas aos perigos do trânsito. São ações realizadas até o dia 31, mas a gente já volta lá para o plenário porque temos a participação da vereadora Juliette. Pedro, é com você. Isso mesmo, Mari, a ação do Maio Amarelo super importante, porém a vereadora Juliette vem com um assunto também extremamente importante, ela que é engajada, a gente não cansa de falar aqui no Câmara Informa, ela que é engajada com a segurança, a autonomia da mulher, e ela fez uma indicação ao prefeito Fabrício Oliveira, determinando a secretaria competente que busque junto ao governo federal recursos para a implantação da Casa da Mulher Brasileira aqui no nosso município. Vereadora, o que seria a Casa da Mulher Brasileira? Pedro, essa é uma demanda que nós estamos requerendo ao governo federal desde 2017, né? A Casa da Mulher Brasileira, ela é um atendimento humanizado para todas as mulheres e ela integra todo um serviço, especializado para o mais amplo atendimento das mulheres vítimas de violência. Então eu estive em Curitiba, onde esta casa está em funcionamento. Eu vou mostrar algumas coisas que acontecem lá na cidade de Curitiba, que é o que nós pretendemos para Balneário Camboriú, talvez em proporção menor pelo nosso número de habitantes, mas lá na Casa da Mulher Brasileira, ela tem um acolhimento e a triagem, o apoio psicossocial a essas mulheres. A Delegacia da Mulher, ela é lá dentro da Casa da Mulher, não precisando ir de um lado para o outro, o juizado,
O Ministério Público ele se encontra na Casa da Mulher Brasileira, a Defensoria Pública, aqui no caso nós temos a OAB por Elas, né? A Patrulha Maria da Penha, que é um projeto que nós fizemos aqui nesta casa, o prefeito Fabrício sancionou, o secretário Davi Queiroz está empenhado em fazer funcionar, onde vai ter um monitoramento das mulheres vítimas de violência doméstica com as mulheres que têm uma medida protetiva. Então vai haver este monitoramento através da Guarda Municipal. A Polícia Militar encontra lá dentro, né, a Rede Catarina seria no caso. Então, a promoção de autonomia econômica, cuidado das crianças, uma brinquedoteca, o alojamento de passagem e central de transportes, isso tudo se encontra dentro da Casa da Mulher Brasileira. É um espaço fantástico. Eu acredito que Balneário Camboriú pode ter esse complexo. Hoje nós temos o Abraço à Mulher, que já recebe mulheres vítimas de violência. Nós temos a ONG Casa das Anas, que também é como se fosse uma casa de passagem, mas é muito mais, é um abrigo, onde as mulheres podem ficar até 6 meses. Acho que Balneário Camboriú está caminhando para esse viés e a Casa da Mulher Brasileira seria de muito bem posto na nossa cidade. Quando a Damares, né, a ministra Damares esteve em Balneário Camboriú, nós requeremos a ela também e acredito que em poucos meses teremos mais esta ferramenta para as nossas mulheres vítimas de violência de Balneário Camboriú. Vereador, eu já te pergunto, por que trazer esse projeto para Balneário Camboriú? Balneário Camboriú, apesar de ser uma cidade muito rica, ela tem mulheres vítimas de violência de toda a faixa etária e social, né? Toda a faixa social nós temos mulheres vítimas de violência e tendo um complexo desse, as mulheres não precisam se submeter a ir de um lado para o outro. Muitas vezes elas são maltratadas, chegam na delegacia, não é aqui, chega na outro lugar, não é aqui e não sabe como proceder, porque ela já está fragilizada. Seria necessário que ela tivesse esse acolhimento humanizado, porque ela se encontra de uma violência e ela não pode sofrer uma outra violência dos órgãos públicos. A Patrulha da Maria da Penha, aprovada aqui nesta casa há pouco tempo, faria parte desse projeto? Isso mesmo, ela está dentro da casa, onde os guardas municipais que participam deste projeto, eles ficam dentro, fazem um monitoramento, eles recebem todas as medidas protetivas de urgência da cidade e vão até o local da vítima, conversam com a vítima, fazem um relatório. Elas também sabem onde se encontra o agressor, elas vão até onde está o agressor para ver se o agressor está cumprindo as medidas que forem colocadas para ele diante do juiz. Ok, muito obrigado pela participação, vereadora. Então fica aí a torcida também para que mais uma indicação nesse nível seja atendida aqui no nosso município, né, Mari? Exatamente, está certo, Pedro. Obrigada a você. A gente também agradece a participação da vereadora Juliette Nitz, falando então sobre essa indicação dela, ou seja, a Casa da Mulher Brasileira queria integrar aí vários serviços no mesmo local. E agora sim a gente pode trazer a reportagem do Maio Amarelo, que é um movimento mundial de combate, né, às vítimas de trânsito. São ações realizadas até o dia 31, isso em todo o Brasil. E aqui em Balneário, atividades com crianças e também nas ruas foram realizadas. E a gente confere os detalhes agora na reportagem também do Pedro Mariano. Transitar, seja como for, exige cada vez mais cuidado. Segundo o último relatório da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 milhão de pessoas morrem no trânsito todos os anos. Em Santa Catarina, estes números chegam a quase 2.000 mortes. E para levar a conscientização através da informação, o Departamento de Trânsito de Balneário Camboriú desenvolve uma série de ações como esta, que aconteceu no Núcleo de Educação Infantil Carrossel, no bairro das Nações. O objetivo do teatro é passar como eles devem se comportar no trânsito, a forma segura. Porque criança não precisa aprender, por exemplo, sobre sinalização, placas, mas sim, né, valores, como deve se comportar mesmo. A intenção é que eles sejam conscientes de que o trânsito seguro depende de cada um de nós. E que eles, enquanto crianças, enquanto pequenos, devem fazer a sua parte também. É isso que esse é o nosso objetivo. E quando perguntamos sobre o que aprenderam através das atividades, eles logo respondem. Eu aprendi sobre a brincar em casa, a passar um sinal vermelho
E atravessar quando a pessoa estiver no sinal verde. Esperar o carro parar. Olhar para os dois lados e para o outro. O tema deste ano é: no trânsito, o sentido é a vida. E além das escolas, as ações são feitas na rua com foco nos pedestres e ciclistas, já que 26% dos acidentes envolvem este público. Uma das principais ciclovias da cidade é esta aqui na Quinta Avenida. Na ação do Maio Amarelo, cada ciclista recebeu um informativo como este, com recomendações básicas e obrigatórias, como ficar atento à sinaleira, porque qualquer tipo de distração pode ser fatal. Com essa ação a gente viu a importância de não abordar somente motoristas e motocicletas, mas também ciclistas e os pedestres, porque eles também têm algumas leis para seguir que muitas vezes são ignoradas. E a gente está vendo que está tendo até um resultado muito bom, que estava faltando isso aqui e acho que o momento é bem propício, né? Maio Amarelo, então estamos fazendo várias abordagens esse mês e essa encaixou bem assim. As ações seguem até o final do mês. Entre elas, uma atividade em conjunto com os agentes de Itajaí. É fazer uma integração entre as duas corporações e lembrando que é necessário um trabalho, um esforço conjunto, porque as pessoas que circulam em Balneário, muitas circulam em Itajaí e vice-versa. Então essa integração ela é necessária, unir esforços para a gente buscar a prevenção e a segurança no trânsito. E serão entregues materiais informativos destinados aos motoristas, né, de como circular de forma correta, respeitando a regra e as leis, e também material informativo em relação à questão do não uso do celular ao volante. Tá, então, né, informações bastante importantes sobre o Maio Amarelo, que é um movimento mundial de combate aí às vítimas de acidentes de trânsito. Ações sendo realizadas até o dia 31 deste mês. E antes da gente encerrar, a gente vai trazer uma última informação de utilidade pública, porque foi alterado o horário de funcionamento da Agência da Caixa Econômica Federal, localizada no posto avançado da Secretaria da Fazenda, no bairro da Barra, em Balneário Camboriú. A partir de agora, o horário de atendimento ao público será do meio-dia até às 3 da tarde, isso por decisão do banco. O horário anterior era do meio-dia às 4 da tarde. E antes de encerrar esta edição do Câmara Informa, eu te convido a ficar acompanhando a nossa programação, porque na sequência teremos a transmissão ao vivo da sessão ordinária de hoje, dia 14 de maio, terça-feira. Acompanhe então toda a nossa programação através da TV Câmara ou pelas nossas redes sociais. Eu te agradeço pela audiência e volto amanhã com o Câmara Informa. Uma ótima noite para você.